Gravar também. Deixa eu te colocar, Mário, como pode compartilhar. Top. Agora sim, né? Bom, a Nath está aí Perfeito. também. Muito prazer, meninas. Sejam todas muito bem-vindas, né? Estamos aí no mês das mulheres e eu e a Verônica a gente preparou essa jornada, né? Que não dá para falar de forma tão profunda de um assunto tão profundo em só um dia, né? E nós estamos muito felizes, né, de compartilhar esse momento com vocês. Bom, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, sou médica, nutróloga, pós-graduada em medicina Ayurveda. Então, realmente, eu acredito que não dá para a gente tratar a saúde de uma forma superficial. E muitas vezes, nas consultas, a gente não consegue falar sobre tantos assuntos assim. Por isso que a gente trouxe esse projeto, trouxe essa jornada para compartilhar com vocês. Quer se apresentar, Vê? Sim, acho que eu conheço muita gente está aqui, né? Mas enfim, quem não me conhece, eu sou Verônica Paiva, sou nutricionista, eu trabalho com comportamento, estilo de vida, então sempre tive um olhar também muito além da alimentação dentro do meu consultório. Sempre busquei entender as dores das minhas pacientes, o porquê que elas comem além do que, né, enfim, da regulação, olhando para a questão de estilo de vida, enfim. Então, é isso. Mari, só te falar que na hora que você sai da apresentação, não dá para aí descompartilha a tela. Era essa a minha dúvida. Então, Sim, peraí, deixa eu tem que voltar, manter desculpa. aí na parte do apresentador. Tá, ótimo. Perfeito. Bom, então, a gente queria falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, né, iniciando. Esse tema, ele veio muito de uma necessidade que a gente foi observando nas nossas consultas, né, de que nosso grande público é feminino. E muitas vezes eu escuto, né, que eu tô cansada, né, desse cansaço, enfim, dessa manifestação de uma forma maior, que muitas vezes a gente às vezes não consegue falar durante o consultório. Então, ontem eu até estava no banho, eu até falei para Verônica que eu ia começar hoje o dia falando sobre isso. E sabe quando você percebe que você está naquele momento tomando banho, naquela correria, que você nem percebe que você está fazendo uma coisa, que você está tão desconectada que você está simplesmente fazendo? E eu fiquei muito pensativa quanto a isso, assim, né? Sobre esses momentos que às vezes a gente perde ao longo do nosso dia, que a gente pode se conectar com a gente, às vezes a gente vai de uma forma meio corrida. E eu falei, não, eu quero me concentrar aqui, né, realmente nessa energia. E pensando muito até no que a gente falaria para vocês, porque a gente vive muito isso na nossa vida, né? Não é uma coisa simplesmente de uma ou outra. Eu acho que isso é uma coisa geral. E até por isso a gente falou para vocês abrirem a câmera, né? Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é quarta-feira à noite a gente está cansada, mas eu queria que vocês mantessem a postura aberta, né? Se vocês se olhassem durante dessa conversa que a gente vai ter, para a gente acessar esse conhecimento que é um conhecimento ancestral, né? Que é de mulher para mulher,
Acho que nada que a gente falar aqui vai ser muita novidade, mas às vezes a gente precisa falar de uma forma profunda para a gente se lembrar, para abrir esse chakra aí cardíaco, escutar com o coração. E eu vou iniciar falando para vocês um pouquinho sobre o que é o Arev, né? O que é esse projeto que a gente está criando com tanto carinho. Bom, a Arev, como eu já falei um pouco, veio dessa necessidade da gente aprofundar alguns temas que no consultório, nas consultas, às vezes a gente não conseguia falar. Muitas vezes os pacientes trazem sintomas físicos que têm muitas coisas internas, né? Então, como que a gente poderia criar uma comunidade? Como que a gente poderia aprofundar temas que são tão complexos, e trazendo essa comunidade, essa interação, esse convívio mesmo no online, porque eu acredito que a energia ela está muito além da questão física, né? A gente está o tempo inteiro compartilhando energia e de criar realmente essa comunidade. E eu percebi também, né, como uma mulher que também se sobrecarrega, que eu não conseguiria fazer isso sozinha. E eu convidei a Verônica para participar, e juntas nós somos as fundadoras da Arev, que é realmente esse recurso para a gente ter uma vida mais conectada. Então, essa é a primeira de muitas jornadas que a gente vai fazer, de muitos projetos que a gente vai fazer. E a gente está muito feliz de compartilhar isso com você. Bom, o tema de hoje, né, que a gente separou é exaustão feminina. É, eu acho que é um tema muito complexo, para a gente falar, muito profundo para a gente falar. E não tem como a gente começar a nossa jornada no mês das mulheres, né? No mês de março, falando sobre o que é ser mulher, sobre todas as coisas que a gente escuta no consultório, sem a gente falar dessa exaustão feminina. Então, uma das queixas que eu mais escuto no consultório, e a Verônica também, é essa sensação do cansaço, né? Onde que tá o meu cansaço? Por que que eu tô me sentindo tão fadigada? Será que é só uma vitamina? Será que é só um suplemento que eu preciso tomar? Será que é porque eu não estou fazendo exercício físico? De onde vem? O que está por trás desse cansaço? Que é uma coisa tão, né, de geração em geração. Hoje a gente está cansado, mas eu fico me perguntando se as nossas mães, as nossas avós, né, as nossas ancestrais também não se sentiam sobrecarregadas assim, essa exaustão feminina. E eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre estratégias para a gente identificar os sinais da exaustão e agir de forma preventiva. Então, não sei se vocês perceberam lá no Instagram, no folder que a gente mandou, que o nome dessa jornada, né, se chama Jornada da Mulher. A gente colocou como slogan fortalecendo a individualidade para curar a exaustão. Então, não tem como eu começar falando aqui para vocês sobre isso, não tem como começar essa jornada sem a gente ser muito honesta com a gente mesmo e perguntar aonde está o nosso limite. Então, é uma coisa que eu quero muito trabalhar com vocês hoje para a gente buscar o nosso limite. Não tem como a gente entender como a gente age, como a gente se sobrecarrega, como a gente está se sentindo, se a gente não entender os nossos limites, se a gente não entender onde está a nossa capacidade de colocar um ponto, um contorno sobre as coisas, né? É muito comum, especialmente para as mulheres, enfim, a gente ter essa dificuldade em reconhecer e respeitar os nossos próprios limites. E muitas vezes, quando a gente está passando por alguma coisa, em algum momento de vida, nessa sobrecarga, nessa multitarefa que a gente tem, né, da mulher moderna, é muito comum a gente se perder e deixar para perceber quando o negócio está muito feio. Então, eu sempre falo que a gente tem que agir de forma preventiva. E como que a gente age de forma preventiva? Olhando para a gente, olhando bem lá no fundo, o que está por trás desse cansaço. E olhando de forma individual, né? Então, eu, Mariana, tenho os meus limites, a Verônica tem os limites dela, cada uma de vocês tem os seus limites e as suas capacidades ao longo da vida, né? Então, é muito comum que nós, mulheres, a gente se compare muito umas às outras, né?
Ainda mais hoje em dia, com rede social, enfim. A gente olha e vê uma pessoa super produtiva e sempre acha que a gente está naquela falta. Muitas vezes a gente se compara com um colega de trabalho, muitas vezes a gente se compara com amiga, com imagens que a gente vê em redes sociais, e a gente acaba sem entender a nossa capacidade e nossas próprias necessidades. Então, acho que o primeiro passo para a gente identificar os sinais de exaustão é a gente entender o nosso limite, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Cada mulher vai ter uma jornada única para ser vivida. E a gente precisa começar a desenvolver esse autoconhecimento de escutar o que, que o nosso corpo fala. Porque a mente, ela pode te levar em qualquer lugar. No Ayurveda a gente fala muito do dosha Vata, né, que é um dosha que tem, enfim, uma constituição que tem muito ar. Então eu falo que às vezes a mente é a gente pegar um balão e soltar. Ele leva pra gente em qualquer lugar. Mas já o corpo ele é muito direto. O corpo ele é muito direto. Então, me sentir desconfortável com uma coisa, como que isso reflete em mim? Reflete como uma dor de cabeça, uma dor no estômago, um enjoo, uma diarreia, então meu intestino fala comigo de alguma forma. O nosso corpo ele é muito direto e a gente precisa olhar para essas coisas antes de ficar pior, né? Eu acho que antes de a gente chegar agindo de forma preventiva. Eu acredito que a gente, como mulher, a gente tem que realmente compreender essa exaustão. E existem sinais físicos para isso, né? Como eu estava falando, nosso corpo sendo muito direto. Então, essas dores musculares, eu vejo muito pacientes reclamando de dores, né, na região da cervical, que a gente tem até um ossinho aqui atrás da coluna que chama Atlas, e tem até o deus Atlas, que tem uma imagem que carrega o mundo nas costas, né? Eu acho que deveria ser uma mulher, porque a mulher carrega muita coisa nas costas. Então, essa dor, essa sobrecarga na região cervical é muito comum. Um cansaço muito intenso, mesmo após o cansaço, né? Então, tipo, se você descansou, você ainda se sente sobrecarregada, você ainda se sente cansado. Um cansaço que ainda persiste mesmo dormindo, mesmo no fim de semana. Uma insônia. Então, isso são sinais físicos que a gente vê. Mas também tem os sintomas emocionais, né? Então, uma irritação, a falta de prazer, a apatia, uma sensação de sobrecarga o tempo todo, uma sensação de cobrança o tempo todo. Isso é um dos maiores sinais que a gente vê, inclusive, na síndrome do burnout, essa sensação de cobrança. Dificuldade de memória, né? Então, uma pessoa que se sente muito esquecida. Sensação de mente também nublada, né? Parece que você fica aérea e desconectada, como até o exemplo que eu dei do banho, que às vezes a gente só executa uma coisa sem a gente perceber o que que a gente está fazendo. E como a gente pode agir de forma para a gente ir além disso, né? Para a gente não deixar. Então, a partir do momento que eu sinto isso, que eu observo isso, que eu vejo que eu tô ali e tô tendo né, tô tendo esses sintomas. Eu já consigo acender um sinal amarelo, porque a gente não vai deixar chegar no vermelho, e vou me reconectar. Eu vou buscar na minha individualidade o que que me recarrega, o que que me nutre. E aí a gente tem diversas coisas que a gente pode fazer, né? Porque estava até comentando hoje com a Verônica que hoje em dia as pessoas sabem minimamente que precisam comer bem, as pessoas sabem minimamente que precisam praticar exercício físico, as pessoas sabem minimamente que precisam ter um som de qualidade. Mas como que a gente cuida do estresse? Como que a gente cuida da exaustão? E eu acho que a única forma da gente cuidar de forma preventiva, além da atividade física, além do som de qualidade, além da alimentação equilibrada, é a gente trazendo esses momentos de autocuidado sem medo, sem cobrança, sem julgamento, porque às vezes a gente acha que existe o julgamento fora, mas a gente começa se julgando, a gente começa se boicotando. Então, ter esses momentos de autocuidado. Como que a gente faz isso, né? Não só descansando fisicamente, mas tem muitas pessoas que gostam de praticar um hobby, sei lá, não consegue meditar, mas eu mexo com as minhas plantas, eu gosto de cozinhar,
eu me desconecto, eu fico ali, né, na mente ativa. Então, eu vou tomar um banho, eu vou prestando atenção nas atitudes que eu estou fazendo. Ou às vezes é simplesmente chegar em casa e fazer um escalda-pés. Ou ter um ritual de todos os dias, pegar seu óleo essencial, colocar ali na cama, ler um livro, abrir uma cartinha, um oráculo. Como que eu me conecto com as coisas se tudo na vida hoje em dia faz a gente se desconectar? Então, de forma sucinta, né, eu acho que a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de olhar para o nosso cansaço, né, para o autoconhecimento, para os nossos sintomas e agir de forma preventiva antes que a gente fique mais machucado e seja mais difícil de olhar para frente. E aí, depois de falar um pouco sobre essas coisas mais abstratas, né, que, enfim, a gente vê muito, é muito real, mas ainda é abstrato. Eu queria falar um pouquinho de como esse estresse, de forma clara, assim, né, e sem a gente aprofundar muito, mas como que esse estresse, essa sobrecarga vai afetar o nosso corpo diretamente e a nossa mente. Então, eu gosto sempre de explicar que o estresse é uma resposta natural do nosso corpo, né? É uma coisa que foi feita para nossa proteção, inclusive, né? Então, quando a gente está no momento de estresse, desde a época lá da caverna, né, que a gente tinha um inimigo ou tinha um animal, a gente precisava agir de forma rápida e o nosso corpo aprendeu com o desenvolvimento a olhar para os hormônios, para olhar para tudo, para a gente ter uma resposta do estresse. Então, é natural que a gente tenha esse estresse, né? Se alguém chegar agora aí onde vocês estão, concentradas, conectadas, e abrir simplesmente a porta, vai acontecer mecanismos físicos dentro de vocês, né? A gente vai ter uma descarga de adrenalina, a gente vai ter uma descarga de cortisol, teu coração vai acelerar, tua respiração vai ficar mais rápida, você vai sentir que isso acontece. Agora imagina a gente sentir isso diariamente e convivendo com isso, né, de forma natural. É natural a gente ter um estresse isolado, mas a gente viver com esse estresse crônico afeta em todo o nosso metabolismo, em todo o nosso corpo. Então, quando a gente está sob estresse, a gente libera um hormônio que chama cortisol e adrenalina. E aí a gente se prepara para essa resposta de fuga e luta. Com o tempo, isso vai aumentando a nossa glicose. Toda vez que acontece, vai aumentando a nossa glicose ali no sangue, o açúcar do sangue, né? E a longo prazo, às vezes você come super bem, às vezes você pratica super atividade física, você suplementa inositol, porque te falaram que é ótimo para controlar a glicose, a glicemia, o açúcar do sangue. Mas você está o tempo inteiro estressado. A longo prazo, né, o estresse e essa sobrecarga, ela afeta o nosso corpo diariamente, provocando problemas digestivos, porque você vai aumentar a circulação em algumas áreas do seu corpo e vai priorizar o cérebro e o coração. Então, você vai diminuir sua circulação sanguínea no seu estômago, no seu intestino. Então, provavelmente, você vai ter problema de absorção de algum nutriente no intestino. Você vai ter algum problema no estômago. Você vai ter uma hipertensão, né? Você pode ter algum distúrbio de sono, algum distúrbio imunológico, sua imunidade está sempre, você está sempre ficando doente. Então, traz efeitos no corpo, mas também traz efeitos na mente. Então, no nível emocional, no nível mental, o estresse ele traz a ansiedade, ele traz a depressão, ele traz essa sensação de sobrecarga, ele traz a síndrome do burnout, né, que a gente vê muito fácil hoje em dia. Ele traz essa sensação de você ter TDAH, então às vezes você nunca imaginou que você tinha, e hoje em dia você se pergunta se você pode ter, porque você está com a mente o tempo inteiro muito agitada. Então, as mulheres, né, tem vários estudos que falam que as mulheres realmente são mais vulneráveis a ter esses efeitos de sobrecarga. E além de tudo, conforme a gente vai passando a nossa vida, a gente também entra numa fase que chama menopausa, que é uma coisa comum, mas que muda também todo o metabolismo do nosso corpo. E a gente fica ainda mais proveniente a ter problemas de colesterol, de glicose, muito mais que um homem. Então, eu falo que esse autocuidado, ele é muito mais do que a gente querer fazer, que é um luxo, que é uma coisa. Na verdade, quanto mais a gente fizer isso hoje,
mais feliz a gente vai ser lá na frente. Mais feliz a gente, o eu do futuro vai estar realizado. Porque a gente está cuidando, a gente está modulando para a gente chegar bem, né? Para a gente ter uma longevidade saudável. Então, acho que é muito importante a gente não ultrapassar os nossos limites. E aí existem várias estratégias que a gente pode agir, né, de forma que eu estava falando muito da prevenção, mas existem muitas estratégias para a gente tratar também esse estresse. Uma coisa que é muito especial, gente, e é de graça, é respiração. Quando você se conecta com o seu coração e sua respiração, você também consegue controlar o ritmo do seu coração. Você consegue controlar, a troca de oxigênio e gás carbônico que você tem no seu corpo. Você consegue ter clareza sobre algumas coisas. Eu faço, às vezes, alguns exercícios de respiração nas minhas consultas, que tem pessoas que sentem que estão, com falta de ar, porque a gente não respira da mesma forma. Então, praticar exercícios, né, de yoga, de pranayamas, que são essas respirações, que às vezes a gente tem esses nomes muito chiques, mas é a gente se conectar com a nossa respiração, com o nosso coração. A gente tem uma corrente elétrica que faz o nosso coração bater. E isso não é à toa que a gente faz o eletrocardiograma para a gente ver o ritmo do coração. Então, quando a gente consegue respirar e olhar para isso, a gente controla a nossa frequência cardíaca, a gente controla a resposta do nosso corpo ao estresse. Bom, então, como a gente estava falando sobre prevenção, depois a gente falou um pouquinho sobre que não é luxo, que a gente precisa tratar, né, essas crises. A gente também precisa falar um pouquinho sobre o impacto da multitarefa, né, da mulher multitarefa que existe de múltiplas responsabilidades. Então, de forma clara, assim, eu acho que nos últimos 2 últimos anos, eu comecei a reconhecer muito mais o que as minhas antepassadas, minha mãe, meus avós faziam. E claro que cada momento da nossa vida tem um desafio, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, a gente tem a internet, a gente tem inteligência artificial, a gente tem muitos estímulos que fazem a nossa mente ir para vários lugares, em muito tempo pequeno, né? A gente faz a gente viajar. Mas na época das nossas mães, das nossas avós, também tinham as coisas, né? Então elas tinham que cuidar de muitas coisas, de muitas responsabilidades, de cuidar da família. Tinha um sonho muitas vezes de fazer uma faculdade, né? Eu tenho uma tia-avó que queria ser médica, e não podia estudar, mas os irmãos podiam. Então, só que ela assumia uma responsabilidade muito grande, né? Então, parece que é uma coisa muito antiga, mas é uma coisa muito real, porque aí vem muito questionamento também, sabe, gente? Porque às vezes a gente fala, nossa, ser mulher é ser sobrecarregada. Ser mulher é claro que você sendo mulher, você vai estar ali se sobrecarregando. Mas aí a gente volta lá no início, que é a questão do limite. Quando a gente sabe até onde a gente dá conta, você coloca um contorno para aquilo que você está vivendo. Então, eu falo, o mar, ele tem uma extensão de água, ele não tem uma dimensão, ele não tem nada que contorne ali, segure, que tenha forma. Mas se eu coloco a água num copo, eu coloquei o limite para essa água. Se eu coloco ela numa jarra, eu coloquei o limite, o contorno para essa jarra. Se eu coloco numa piscina, eu sei o quanto de água tem e eu controlo o limite. Será que a gente se sobrecarrega e esse impacto, né, dessa vida, dessa mulher moderna, será que é porque a gente realmente está acostumada? Ou será que a gente não coloca e não estabelece, olha, vou fazer isso, eu consigo fazer isso, e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo? Então, eu acho muito importante a gente ter esse apoio social e essa comunidade mesmo que a gente está vivendo aqui. Pode ser que eu estou falando alguma coisa que está fazendo alguém pensar, falando, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu nunca tinha pensado que às vezes o meu cansaço é porque eu estou fazendo coisa demais e não tem cabimento, porque não cabe isso na minha vida. Então, quando a gente sabe o que cabe, fica mais fácil da gente trazer esse contorno.
E eu falo, gente, que essa sobrecarga ela não é física. A gente que é mulher, nós temos a facilidade de pensar em muitas coisas, né? A gente fala que o homem faz uma coisa a cada hora, né? Então ele vai, sei lá, vai cortar o tomate para te ajudar, ele tá ali cortando o tomate para te ajudar. Você já tá ali cozinhando macarrão, picando a cebola, ralando a cenoura, já tá pensando que tem que colocar o sal. Quem tem filho já tá pensando que o filho precisa comer, ou já tá pensando que horas que precisa dormir para acordar cedo e às vezes ir na academia. Então, pra gente que é mulher, é mais difícil trazer esse controle. Mas não é porque é difícil que a gente não pode deixar que ele não exista. É importante que a gente entenda que essa sobrecarga, ela não é só física. Não é só você dormir pouco, mas é como você se sente. Então, será que você se sente apoiada pelo seu parceiro? Será que você se sente apoiada por uma amiga, ou pelos seus pais, ou por alguém que você se relaciona? Será que a gente fala sobre as coisas que a gente está sentindo? E será que a gente pede ajuda quando a gente não está dando conta? Será que a gente está sobrecarregada porque tem coisa demais que você precisa resolver? Ou será que a gente não consegue priorizar as coisas e desligar um pouquinho das outras coisas? Sempre vai existir uma demanda, sempre. Mas como que eu consigo controlar esse ambiente para que eu viva de uma forma mais tranquila, mais serena e não impacte, né, na minha saúde, né? Como eu expliquei para vocês, não é só um luxo, não é só uma coisa fictícia, é uma coisa real, é uma coisa que a gente precisa falar, e é isso que essa comunidade tá aqui para acontecer. Eu acho que quando a gente está aqui fazendo diferente, falando diferente sobre isso, a gente está honrando o nosso passado, né, as mulheres que já passaram da nossa família e também as mulheres do nosso futuro, as filhas que a gente vai ter, as netas, enfim. A gente está olhando isso muito do sagrado, né, do feminino. Então eu queria trazer essa visão muito profunda para você, que a gente consiga olhar mais para dentro, que a gente consiga reconhecer, e é isso que a gente vai trabalhar durante esse mês, desenvolvendo formas que vocês vão conseguindo se concentrar, se conectar e se olharem mais. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Verônica um pouquinho. Perfeito, concordo. Gênero, número, grau, tudo perfeito. A Mari comentou, né, que eu até também comentei lá no Instagram que essa jornada ela precisou acontecer agora. A gente estava pensando muito nos projetos que a gente ia fazer, em tudo que a gente ia desenvolver, e eu diria que esse é o momento da minha vida que eu tô mais conturbada de tarefas e coisas e literalmente exausta. Eu venho, né, de um ano, do ano passado, já um ano muito turbulento, de muitas coisas e querendo dar conta de tudo. E aí eu falei, nossa, será que eu vou dar conta disso também? E aí eu entendi que isso aqui era muito mais sobre dar conta, de ser um projeto, de ser algo do tipo mas de ser necessário, tanto para mim, né, sim, como uma pessoa, mas para a gente falar sobre isso. Eu falei, não tem como eu falar, não tem tempo melhor de eu falar sobre algo que eu tô passando, que eu tô vivendo, que eu tô sentindo. E só para fechar, antes de eu entrar na questão da alimentação, entrar nessa parte, né, que eu vou aprofundar um pouquinho aqui. Sim, gente, essas práticas de autoconhecimento, de bem-estar, eu faço um formulário para consulta com todas as minhas pacientes. E nesse formulário eu tenho uma partezinha lá que eu pergunto se a pessoa tem o hábito de tirar 5 minutos do dia para fazer alguma coisa, se ela tem o hábito de se auto-observar, se ela tem o hábito de escrever sobre algo, se ela tem o hábito de parar um pouco. E todos, eu juro por tudo assim é unânime. Todos colocam, todas, todos colocam que não tem esse hábito. E foi igual a Mari falou, não é um luxo, acaba sendo uma coisa necessária. A gente está numa vida muito louca, a gente está numa vida de uma correria de tudo. E eu falo, se não fosse esses meus momentos, se não fosse eu entrar no meu quarto e eu pegar meu caderninho e eu colocar minha música e eu entrar no meu banho de uma maneira diferente, eu pegar meus cristais, meu incenso, porque enfim, eu sou
tudo para mim que me relaxe está valendo, eu tava surtada. Então eu consigo sim, eu canso eu tudo, mas eu tenho meu momento para reconectar. Eu tenho meu momento para eu voltar para dentro, e isso é extremamente importante. E aí já puxando para a parte da alimentação, só um pouquinho, Mari, tá um negocinho, não sei se é por exemplo todo mundo, mas tá uma telinha por cima aqui. Acho que tá no. Isso, foi. Eu falo para você passar, tá? Não tem problema não. Mas já trazendo para a parte da alimentação, tem tudo a ver. A Mari citou ali alguns reflexos do estresse, como que ele impacta em questão de glicose, impacta em questões ali do organismo, no sono, enfim. A fome, por exemplo, é uma questão, só para fechar essa parte, né? Então, o estresse por si só, ele aumenta a fome. Então, só de você estar estressado, você estar ali, principalmente o estresse crônico, que é aquele estresse que não vem só do estresse de estar irritado, mas dessa fadiga, desse cansaço. Isso também aumenta a fome. Então, quando a gente fala de exaustão, quando a gente fala de cansaço, a gente precisa falar de alimentação, a gente precisa falar do que a gente come, de como a gente se alimenta. Então, o primeiro tópico que eu trouxe aqui é como que esses alimentos impactam nossos níveis de energia. Até eu e a Mari, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? Que a gente estava falando sobre encontro. A Mari trouxe um ponto que eu até não ia trazer, e a gente refletiu, a gente conversou falando, caramba, isso faz muito sentido, trazendo uma primeira parte de como que o alimento em si, ele é energia. E quero deixar bem claro que eu não estou falando nada aqui de ser vegetariano, de ser vegano, nada. Eu não sou, mais entender que certos alimentos, sim, eles carregam algumas energias, né? Quando a gente pensa em qualidade, quando a gente pensa não só do animal, mas quando a gente olha para alimentos industrializados, tudo isso, isso vai impactar não só na nossa disposição, na parte física, mas ele tem sim, é algo que a gente está consumindo, é algo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Então, quando a gente começa a falar em comer saudável, a gente também começa a olhar para a energia desse alimento. E aqui eu vou trazer um ponto importante: como que você prepara o seu alimento, né? Vou até dar um exemplo que a Ellen, minha paciente, né? Ela é chefe de cozinha, então ela faz pratos maravilhosos, ela cozinha muito bem. Não que você precise ser, não que você precise. Eu não sou uma pessoa, mas o fato de você colocar uma energia diferente naquele alimento, aquele alimento vai te trazer uma energia diferente. Como você prepara, como você acorda e você faz o seu café da manhã e você prepara um suco, e você prepara uma salada, a energia que você coloca naquilo lá, isso também vai te trazer uma energia de volta. Como que isso vai refletir em você? A diferença que é, né, de você colocar um peso muito grande naquela comida e, enfim, fazer, ah, só tenho que comer por comer, e você começa a mudar toda essa energia, e isso de alguma maneira vai refletindo nessa questão da nossa exaustão, do nosso estresse, porque isso vai tornando uma coisa mais leve. E aqui você deve pensar assim: ah, mas aí se eu for ter que cozinhar, fazer alguma coisa, aí que eu vou ficar estressada, porque é uma coisa a mais que eu tenho que pensar, é uma coisa a mais no meu dia, é uma obrigação a mais, dentre tantas que a gente está falando aqui, eu ainda vou ter que cozinhar. E aqui a gente entra no ponto que não é para fazer coisas complexas, é o simples pão com manteiga que você faz, talvez, que você vai comer ali, mas como que você está colocando a energia desse momento, né? Então, sim, os alimentos, eles impactam nos nossos níveis de energia, e a gente sai, mais uma vez, reforçando aqui, da questão de energia, de disposição, de vitalidade. A gente olha para a questão de energia, de como circula toda essa frequência em relação ao alimento. É algo que a gente está nutrindo. A gente, se a gente não comesse, eu sempre falo isso, se a gente não comesse, a gente não estaria aqui conversando, a gente não estaria vivo, a gente não estaria em 2025, né? O Homo sapiens aí vivendo, porque a gente simplesmente morre, a gente precisa do alimento. Então, é muito importante a gente refletir dessa maneira, olhar para como esse alimento está te trazendo, qualquer energia que ele traz, tá? Pode passar, Mário, por favor. Eu não consigo mudar. Mercúrio tá ficando retrógrado, gente. Já já Mercúrio entra em retrogrado. É normal, no tecnologia. Está no mudo, Isso. amiga. É que, na verdade, eu não sou muito adepta ao Zoom.
Não, mas é só mudar o slide, é só passar o slide. É que não tá aparecendo na tela aqui pra mim. Peraí. Agora acho que foi. O Google Meet, às vezes, ele acaba sendo um pouco melhor, mas ele também tem um pouco de complicação. Foi? Pedir aí o. Consegue, porque aqui travou. Tá, vamos lá, deixa eu conseguir aqui. Então, a gente entra aqui na parte de. Opa, peraí, que passou duas vezes. Pronto. Amiga, e agora você pode parar de mexer aí, porque se não se mexer, vai mexer aqui também. Ai, saiu da apresentação. Então, aqui a gente fala sobre encontrar o ritmo da alimentação ao longo do dia. E aonde que eu entro aqui nessa questão e como que isso impacta também na questão de estresse, tudo isso. Então, aqui a gente fala primeiro de um ponto muito importante, que a gente fala de algo chamado ciclo circadiano, a gente fala de relógio biológico e a gente fala de um entendimento de que nós, seres humanos, a gente tem um relógio interno que acaba nos conduzindo, que acaba nos regulando ali para funções vitais do nosso dia. Então, até picos de estresse mesmo, tem alguns momentos do dia que a gente tem uma maior tendência a ter um pouco mais de cortisol, e o cortisol, ele é importante para fazer a gente viver, né, no nível adequado. A gente não quer isso numa questão crônica ali a longo prazo, em níveis altos. Mas por que que eu trouxe esse ponto? Por que que a gente resolveu falar sobre isso, sobre encontrar o ritmo da alimentação ao longo do dia? Porque eu vejo muito as pessoas agindo contra o próprio organismo ao invés de agir a favor dele. E isso acaba gerando um estresse crônico ali muito complicado. Então, não é o estresse de estar irritada, não é o estresse de estar ali ansiosa ou com essa questão dessa energia, mas acaba provocando um físico ali, uma exaustão física que às vezes vocês nem percebem. Então, aqui também é preciso falar muito da individualidade, onde cada um, a gente tem uma base desse ritmo, dessas funções. Então, aqui eu já falo, a gente é um animal, a gente é um ser, a gente é sim diurno, a gente não nasceu para viver na madrugada. Claro que tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior em acordar mais cedo, sentem mais fome de manhã. Tem outras pessoas que acordam um pouquinho mais tarde, tendem a ter uma fome um pouco mais para a parte da tarde, mas aqui é importante entender que existe uma base ali para se guiar, para respeitar, para entender. E aí olhar para si e começar a se observar para começar a entender qual é o horário do dia que eu tenho mais fome, qual é o horário do dia que é melhor eu comer certos alimentos. Então, chegar à noite, uma coisa que eu vejo muito, né, que chega para mim muito em consultório, acho que para Mari também, e vocês aí podem provavelmente se identificar, que é chegar à noite, talvez não mais, mas em algum momento da vida, sim, comer muito à noite. Então, chegar à noite, fazer refeições pesadas, fazer refeições muito grandes. Ai, mas eu chego à noite, eu tô morrendo de fome. E aí, aquele momento que acaba consumindo um volume maior, ou vai buscando muito doce, ou fica beliscando o tempo inteiro. Então, você fala, ah, tá, Verônica, legal, entendi o que que isso tem a ver com exaustão. Tudo. Porque você está agindo contra o seu corpo, você está provocando ali um estresse interno e aí você não consegue entender porque no outro dia você acorda exausta, e aí você não consegue entender porque tudo é um sacrifício, por que que fazer atividade física é tão cansativo, por que que pensar, por que que trabalhar, por que que produzir tem que ter um esforço muito maior. E é justamente porque você não consegue encontrar esse seu ritmo, você não consegue identificar e respeitar o seu ritmo, né? E respeitar o ritmo da alimentação ao longo disso. Então, chegar no almoço, que a gente tem uma digestão mais aguçada, a gente tem um fogo digestivo maior nesse horário. Então, oferecer mais alimento e não fazer o oposto de restringir, ah, não vou tomar café da manhã, eu vou pular o meu almoço, e aí você gera um estresse maior. Então, você não está respeitando a tua fisiologia, e aí chega à noite, tem a compensação. Então, isso é muito desgastante. Isso é, além de fazer todo mal para a saúde, obviamente, mas falando da questão da exaustão, aqui é um fator muito importante.
Então, é importante, tá? A gente encontrar esse ritmo da alimentação ao longo do dia e respeitar isso. Não é bobeira, não é uma coisinha besta. Não adianta vocês ficarem ali contando calorias, preocupadas com o que vocês estão comendo o dia inteiro, se essa base, esse ritmo da alimentação, ela não está sendo ali respeitada. E só para fechar esse tópico, aqui a individualidade é muito importante. Tá, como eu falei, tem sim um certo ponto que a gente tem que identificar do que é saudável, do que não é, mas o meu ritmo é diferente do ritmo da Mari, que é diferente do ritmo da Nath, que é diferente do ritmo da Ellen, dentro de um contexto ali que a gente é um pouco parecida, claro, porque somos seres, somos Homo sapiens, somos seres humanos, mas a gente tem as nossas particularidades, e aí é a hora que você volta para si, que você se observa e você vai respeitando isso para você ir ajustando, tá? Então, Eu posso só colocar uma questão? claro, fica à vontade. A E gente. eu acho que desse ponto que você está falando do ritmo da alimentação, né? Eu acho que o outro extremo também ele impacta muito no sentido de quando você está muito regulado e você foge dessa regulação, né? Eu sinto isso. Eu tenho horários muito já definidos de refeição, eu consigo, né, ter essa disciplina dos horários. E quando eu não como naquele horário, engraçado como o mau humor ele vem com tudo, né? Com toda a força, assim. E eu passei por isso ontem até com uma amiga, ela perguntou para mim, ela, você comeu no horário que você tem que comer? Porque ela já sabe que quando eu tô extremamente mal-humorada, é porque alguma coisa fugiu, né, do ritmo ali. Então eu viro uma capivara raivosa mesmo. E é engraçado como afeta, né, o nosso estado de humor. Não, perfeito, obrigada pela colocação. E é isso, isso afeta. Então, primeiro que vou. E aí, o que acontece é que tem muita gente que passa por isso e não se observa, e não sabe. Então, a pessoa vive naquele estresse ali frequente, irritada, aí a pessoa fala assim: ah, eu sou assim. Ah, eu sou essa pessoa, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou estressada, eu vivo desse jeito, eu vivo cansada, eu vivo fadigada, e sempre foi assim, e acaba normalizando algo que não é normal. Então, quando a gente se autorregula aí. Pode falar, Bi. A gente ia deixar você falar depois, mas vamos colocando aqui também, que já tá chegando no finalzinho, então a gente já pode ter essa troca aqui. Pode falar. Tá bom, vou rapidinho aqui para não gastar muito tempo, mas eu concordo muito com a Ellen. E eu sinto, os horários para mim ainda não são tão definidos, porque meu dia, cada dia é de um dia, então tô aprendendo. Mas eu tenho uma rotina de, às vezes, passar uma semana fora de casa, assim, em viagem a trabalho. E como a alimentação muda muito quando eu tô em hotel e tal, eu sinto logo, assim, no primeiro dia já, no segundo dia que a alimentação mudou, eu já sinto as energias, intestino, enfim, tudo funcionando diferente. Então, eu acho legal sempre levar, acho que conversando com a V já, a gente já falou disso, mas levar alguma coisa que ainda me traga essa âncora de volta. Então, faço questão de levar minhas sementes para onde que eu vou, porque é como se alguma coisa ainda tivesse mantendo da rotina. Mas é muito verdade, acho que depois que a gente se acostuma e gosta da rotina saudável, é dolorido sair dela, né? Não, perfeito. E aí já vou fazer o link com o que vocês estão falando, né? Eu quero que é trazer sempre esse ponto de equilíbrio, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de ter uma rotina, de respeitar, de ter momentos ali de autocuidado, momentos de bem-estar, da gente ter esse compromisso, então eu trago para essa parte também, né, do bem-estar ali, para a gente também tomar cuidado para que isso não seja um peso maior, então, para que não seja uma obrigação, então é aquela conversa, né? Se o hobby te traz um estresse, não é hobby. Então, se você faz um negócio para relaxar e isso te estressa mais, tá errado. Então, a gente ter esse cuidado também, né, de a gente buscar essas práticas, mas que a gente consiga de fato aproveitar e não colocar como uma cobrança a mais, como um negócio a mais, como uma coisa que fala, nossa, eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que meditar perfeito, né? Meia hora, nossa, fugiu aqui, fiz errado. Então também a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque senão a gente, mulheres, nós mulheres, a gente ainda, além da gente ter que dar conta de tudo, a gente se cobra demais.
né? Acho que todo mundo, eu tô vendo todo mundo fazendo assim, é uma coisa que provavelmente todo mundo se identifica. E, obviamente, eu vou jogar isso para alimentação, para a gente tomar esse cuidado também, de não jogar esse peso muito grande. Então, quem me acompanha no Instagram, quem é meu paciente, sabe muito bem, mas quem não me conhece, não sabe o meu posicionamento, sabe o quanto que eu levo, que eu levanto a bandeira de que se a alimentação ela não é leve, se ela não flui e se ela não é tranquila, por mais saudável que ela seja, não tá legal. Porque ela vai te colocar num lugar de estresse, ela vai te colocar num lugar de exaustão e ela vai trazer um processo que era para ser natural, vamos dizer assim, como eu falei, a gente precisa se alimentar para sobreviver e coloca num lugar de pressão. Então, a todo momento você está ali fazendo algo que você tem que fazer diariamente, você precisa comer com uma pressão, com uma cobrança muito grande. Eu vou dar um exemplo. Acabei de fechar uma consulta, saí de uma consulta agora 10 para as 9, 10 para 7, antes de entrar aqui. E é uma terceira consulta de uma paciente que fazia dieta desde os 9 anos de idade. Então, desde os 9 anos, ela tinha já uma pressão da família, tomava medicamentos ali muito novinha, com 12 anos, tomando sibutramina, então passando por processos de dieta, perdendo 30 quilos, de repente ganhando tudo de novo. E aí, hoje até, né, a gente chorou um pouquinho na consulta, porque ela estava me contando um negócio muito simples. Ela, ai, eu fui num restaurante coreano com minha amiga e foi super legal, porque a gente comeu, a gente se divertiu, e eu tô começando agora a colocar esses lugares como uma experiência, como um prazer, como uma coisa legal, porque para ela sempre foi um peso muito grande, sempre foi muito exaustivo, sempre foi muito cansativo. Falar em comer fora passava 1 milhão de coisas na cabeça dela, vinha 1 milhão de sentimentos de culpa. Então, colocar aquilo ali como é um peso mesmo, né? Um processo cansativo, um processo exaustivo. E nós mulheres que passamos por, pegamos aí uma era das dietas, a gente acaba entrando nisso sem querer, a gente sem querer vai se culpando tudo. E aí, quando ela falou isso nessa fala, né, que ela trouxe esse entusiasmo em relação à comida, aí ela falou, é pela primeira vez na minha vida, ela tem mais de 30 anos, eu consigo comer coisas com prazer e sem culpar e sem ficar preocupada em calorias, sem preocupar. Eu sei que é calórico, mas eu sei que eu vou voltar outro dia para minha rotina, eu tenho meu compromisso comigo. Então, aqui a mensagem é sobre isso, né? Ter a alimentação como uma aliada, olhar para o alimento e saber que ele vai te trazer nutrientes para você ter disposição, que ele vai trazer nutrientes para, como eu falei no começo, da energia, que o alimento ele vai te promover saúde, que ele vai te trazer, vai promover longevidade. Então, você olhar para o alimento como um aliado, como algo que fala, nossa, isso daqui vai me ajudar muito. Porque o alimento também tem capacidade de reduzir estresse, tem capacidade de diminuir a ansiedade. Então, a gente usa também, né, o alimento, tanto eu quanto a Mari, que é nutróloga, seja os nutrientes ali. Então, a gente olha muito para esse lado. Então, para fechar a nossa fala, que a gente vai abrir um pouquinho para vocês, para quem também quiser falar um pouquinho mais, quiser compartilhar. Mas para fechar aqui, o recado é esse, para vocês não levarem, não colocarem a comida com mais um passo do estresse, da exaustão, além de todas as outras coisas da vida que a gente tem que lidar, que a comida ela seja ali um conforto e aqui também esse cuidado para não trazer ela para compensar muito esse conforto, mas entender que o comer emocional ele é iminente ao ser humano, ele faz parte da gente. O problema é quando isso sai do controle, é quando isso vem com exagero, quando isso vem com muita frequência, mas a comida, ela é social, a comida, ela é sentimento, é lembrar da comida da avó, é lembrar da comida da mãe, é reunir amigos, é reunir com o namorado, com a namorada, com o familiar, com o filho, e você ter um momento de prazer, ter um momento ali realmente, e também de trazer essa nutrição. Então, meu recado de hoje é esse para vocês. Acho que a Mari caiu, viu? Ela tá apanhando um pouco aqui com o Zoom, mas, gente, tinha até ali, eu até acho que eu consigo compartilhar com vocês. Espera aí, a última, um segundinho. Deixa eu compartilhar aqui, enquanto ela vai voltando. Um último slide.
Bom, a gente conversou muito sobre isso. Acho que antes da gente fazer essa dinâmica, né, eu vou esperar a Mari voltar aqui, de ter essa palavra ou tema para você trabalhar durante essa jornada, eu queria ver se alguém tem mais alguma coisa para compartilhar, seja no chat, quem não quiser falar, quem alguém quiser escrever sobre alguma coisa, algo que aconteceu com você, ou queira agregar. Eu sei que tem nutricionista aqui, eu sei que tem profissionais, tem uma psicóloga aqui também, se eu não me engano. Então, se alguém quiser, o espaço é de vocês agora. Alguém tem algo para falar, para colaborar, para, enfim, trazer? Ninguém, gente. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, já que tá todo mundo quietinho. Eu acho que quando a gente está, né, quando vocês estavam colocando essa questão do ter o momento, né, de autocuidado, o momento de descanso, é uma coisa que eu tenho observado, pelo menos no meu ciclo de amizades ali, né? Parece que as mulheres hoje, nós mulheres, a gente acaba se sentindo culpada quando a gente para por um tempo, né? Parece que virou uma obrigação da gente estar sempre ativo, da gente estar sempre produzindo, e o momento do descanso parece que ele traz essa culpa, como se nós passássemos a ser improdutivas naquele momento, né? E eu estava até conversando com uma delas, eu falei, mas em que momento isso passou a ser uma, né? Como é que a gente chegou nesse ponto, né? E esse é um trabalho que eu particularmente tenho feito comigo. Então, hoje, as minhas manhãs, elas são minhas, né? Eu tenho, como eu identifiquei que o meu maior momento de fome, onde eu gosto de comer bem, é o café da manhã, eu já amarrei tudo. Então, o café da manhã eu faço meu café com tempo, eu fico uma hora e Sagrado, meia né? aqui fazendo meu café da manhã, eu faço meu treino de manhã com tempo. E quando você se permite, você consegue conciliar isso na sua rotina, é tão libertador, né? Eu acho que passa a ter uma qualidade de vida realmente. Acho que muda muito até a sua entrega em relação a outras coisas, né? Não, perfeito. Eu vou te deixar falar, tá, Nath? Só para complementar essa questão da culpa, eu estive nesse lugar no sábado. Eu trabalhei na terça, eu tive reunião na terça de carnaval, quarta, quinta, sexta, no sábado eu não fiz nada, só que eu tava tendo aula da minha pós, só que eu já tinha conversado comigo mesma que eu não ia assistir essa aula, que eu ia tirar esse tempo, e eu fiz nada. Eu fiquei sentada no sofá ali, mentira, eu tava fazendo coisas ainda da jornada, assim, ó, pra você ver, não é 100%. E eu cheguei a verbalizar isso, eu falei, tô me sentindo inútil, porque eu não tô fazendo nada. E eu falei, como que eu tô sendo injusta comigo? Como que a gente tá sendo? É a famosa produtividade tóxica, né? Da era da produtividade tóxica. Nath, pode falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Bem baixinho. É que eu tô com fone. Não, mas dá pra Mas dá pra ouvir. ouvir? Dá Dá pra pra ouvir? ouvir. Não, Tá. é só pra complementar o que a Agora Ellen ficou perfeito. falou. Ficou? Eu tô de férias essa semana e a minha imunidade geralmente ela fala oi, ela cai. Porque a gente fica no pico de estresse pra conseguir aguentar a produtividade e aquela rotina. E geralmente quando eu saio de férias, eu sei o que vai acontecer. É impressionante. A minha imunidade cai. E eu hoje, é muito engraçado, o meu corpo falou: para. Eu não consegui ir pra academia, eu não consegui fazer o que eu geralmente faço. Eu tô em desespero. É muito louco assim quanto a gente se cobra. E mesmo eu tendo consciência, é muito difícil. Então eu tô aqui com sinusite, com cólica, sabe? E eu fico e tá muito e casou muito dos assuntos. Eu tô dando risada porque é engraçado. Eu tô sem voz, que além de trabalhar, eu também canto, e eu queria aproveitar minhas férias para conseguir colocar as minhas outras questões em prática, eu não tô conseguindo. E pegou meu corpo e falou: para, você não tem que ser tão produtiva o tempo todo, não tem que ir pra academia todos os dias, não tem que praticar todos os dias. Não dá pra gente ser perfeita. Então, é só uma colocação que às vezes a gente tem que parar. A rotina ela é muito importante, a alimentação é muito importante. Mas no meu caso, o que eu tenho observado
é que talvez o meu excesso de rotina tá fazendo com que eu, não sei como é que eu posso me colocar, com que eu, algumas coisas internas não sejam expostas, sabe? Eu acho que é nesse silêncio, nessa calmaria que algumas coisas elas têm que vir à tona e não mascaradas com essa rotina e esse excesso de coisas. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Perfeito, Não sei se perfeito. Eu ficou claro sempre o que eu quis falo, dizer. eu sempre falo, Nath, que tudo vem como um convite, inclusive uma doença. E isso pode até parecer um pouco complexo, mas até o que a gente está sentindo vem como uma forma da gente se olhar. Então, se o corpo, é o que eu falei bem no início, o corpo ele vem, ele é muito claro sobre as coisas. A mente, ela pode te fazer pensar sobre outros lugares, mas o corpo, ele é muito objetivo. Ele é muito ele é muito claro. Então, quando você descansa, né, que é para descansar e vem tudo à tona, faz muito sentido, porque às vezes essa culpa, essa que a gente está falando sobre mascarar também as coisas, fala muito sobre a gente tapar algumas coisas que a gente não quer ver, né? Então, É, que bom que você está aqui com a gente. é. Que bom que você Não, está e hoje, descansando sua voz. exato, e assim, eu tô com dor na minha lombar, eu nunca senti dor na lombar. E quando você falou de dor, eu falei, gente, mas a minha lombar, gente, eu tô sentada aqui. Nossa, que desespero. Desculpa, tá sendo muito engraçado assim. A semana veio, oi, para, porque eu queria ir pro yoga. Eu falei, yoga pode, não, não pode, você tá gripada. Então minha lombar falou, você não vai pra lugar nenhum hoje, você vai ficar quieta, você vai entrar no grupo. Então eu só queria compartilhar isso com vocês, porque o nosso corpo E realmente nunca é fala, por gente. acaso, né, gente? Não. Nunca é. Nunca E é. o corpo fala muito, né? A Mari sempre falou isso pra mim. Eu tive uma época aí também, né, Mari, que eu tava passando muito mal. Eu tenho um síndrome do intestino irritável, ela existe, ela tá ali, mas. E ela falava: você não acha que tem que olhar para outros lugares a não ser para essa questão? E realmente eu comecei a olhar ali, comecei a entender, comecei a organizar umas coisas e foi melhorando. Então, realmente, o corpo ele fala: se a gente não para, o corpo fala assim: você vai parar sim, tá? Você vai parar e vai parar muito, tá? Você não quis É, parar pouco, agora você vai parar muito, vai ficar uma semana parada. é. É Engraçado, porque porque foi o que você colocou para mim quando a gente começou, né, o nosso acompanhamento juntos ali, que eu tinha muita insônia, né? Eu dormia 2 horas por noite, você lembra disso, né? E hoje eu durmo 9 horas por noite, gente. Ai, que coisa maravilhosa. E, é justamente isso, né? A gente precisa olhar realmente aonde que tá pegando, né? Por que que o corpo tá manifestando. E não é um caminho fácil, sabe, gente? A gente está falando sobre coisas aqui que podem parecer claras, porque às vezes a gente está falando, fala, ah, você tem que olhar para o seu corpo. Mas às vezes a gente não está conseguindo, a gente está tão frenético, está numa energia de tanta coisa. Então, às vezes também a gente precisa chegar no nosso limite para a gente colocar o que cabe e o que não cabe. Então, quantas vezes a gente, sei lá, assiste uma série porque você não quer pensar numa coisa? Ou que você tem medo, né? O corpo, a nossa mente, ela faz a gente ir para vários lugares. Então, quando a gente reserva esse tempinho, seja escrevendo, seja meditando, seja respirando, todos os dias você vai tendo mais intimidade, como qualquer relacionamento. A gente também precisa ter intimidade com a gente. Então, a gente não pode deixar chegar, tipo assim, ah, o corpo vai te parar de uma vez, né? Dormir 2 horas por dia, ou a lombar tá travada demais, né? Será que a gente precisa chegar numa coisa tão extrema? Quantos pacientes eu atendo no consultório que tiveram que ser afastados porque estavam numa síndrome de burnout, assim, que não conseguia mesmo trabalhar? Será que a gente precisa chegar nesse limite para a gente entender que a gente precisa de ter um momento de autocuidado ao longo do dia? Se a gente está aqui é porque a gente já entendeu isso, tá, gente? Então, eu acho que todas nós aqui estamos nos cuidando. Então, estamos felizes, né, Verônica? É Eu isso. até, eu Oi. até perdi, porque o Mercúrio retrógrado tá tão cabuloso. Isso que eu nasci em Mercúrio retrógrado. Você chegou a perguntar a palavra Não, de deixei para associação? agora para Não? a gente fechar, para Ah, você tá. trazer essa dinâmica para a gente levar até para a gente
trazer. Só quero reforçar, semana que vem, dia 19, a gente tem um encontro de novo. Vai ser nesse mesmo esquema, a gente conversa um pouquinho, a gente vai falar sobre os ciclos da mulher, então um pouco mais das fases da mulher, como que isso também impacta, a gente vai aprofundar um pouco nessas questões. Mas é isso, pode falar. A gente sempre, a gente pensou assim, como que a gente vai finalizar esse encontro para não ser mais uma live, mais um momento, como que a gente pode realmente criar esse laço e esse compromisso de nós com nós mesmas, né? Então, eu, Mariana, vou pensar em uma coisa, a Verônica vai pensar em uma coisa, e eu gostaria que cada uma de vocês pensasse em uma coisa. Seja um sentimento, seja uma palavra, seja um tema que está muito na sua cabeça durante a gente falar. Pode ser uma coisa que às vezes está muito, enfim, batido, mas o que que te tocou? E eu queria convidar vocês, né, a se olharem um pouquinho e, se possível, compartilharem com a gente qual palavra ou qual tema você sentiu que você vai trabalhar durante essa jornada da mulher. E aí eu queria que isso fosse realmente um mantra, sabe? Para a gente repetir, para a gente olhar, para a gente criar intimidade ao longo de todo esse processo, para que juntas a gente consiga, que é o objetivo, melhorar a vida de cada uma de nós. Também acho que se vocês não tiverem isso muito claro, né? Trazendo o próximo, a gente pode falar, né? Porque às vezes a pessoa, agora eu não Sim. pensei, não sei, mas talvez a gente pode deixar isso como uma tarefinha de casa para vocês escreverem, ter um bloquinho aí, até para vocês terem esse compromisso de estarem com a gente na semana que vem de novo, para a gente perguntar para vocês o que que vocês anotaram. Mas se alguém tiver já algo, já pode compartilhar antes da gente fechar aqui, da gente encerrar. Eu acho que o meu realmente é essa questão do ter a pausa, o momento da conexão. Eu acho que é uma coisa que eu comecei a trabalhar há algum tempo, mas eu acho que não foi por acaso que veio tão forte hoje nesse encontro. Perfeito. Muito claro quando é preciso, né? Mais alguém? Exatamente. Alguém quiser escrever também no chat, ou vocês podem trazer para Interiorizar. refletir. Vocês não precisam fazer fila para falar, gente. Vai dar para todo mundo falar. Vamos Não? deixar de lição de casa, então, né? Tá. Então é isso, eu acho. Eu acho não, é isso. Contra a ideia é realmente ser uma horinha ali para a gente não tomar também muito tempo de vocês, para a gente não gerar mais estresse noturno, né? Para a gente agora descansar, todo mundo apagar as luzes, deixar as luzes mais baixinhas, a gente ir preparando para relaxar o corpo, para colocar uma musiquinha, para aproveitar, para a gente se curtir um pouco ali, relaxar. Então acho que vamos pegar também, Mari, essa tarefinha para hoje tentar colocar em prática, falar, gente, olha, desliguei, acabou. Eu vou fazer É, isso, porque eu tô cheia de coisa para fazer na minha agenda. Eu falei, não, não vou fazer hoje, amanhã eu faço, já vou aqui me desligar toda. desconectar. Exatamente isso que eu. Mas se eu puder só falar uma coisa, eu não tenho a Claro. palavra ainda. É muito. Eu sou paciente das duas, tá? Então, enfim. E faz tempo que eu não vejo a Mari. Eu, enfim, me auto-sabotei no passado. Mas só pra dizer que, mesmo a gente não ter, né, não temos tido esse tempo no ano passado e teremos semana que vem, vocês duas são muito importantes na minha vida. Eu acho que tudo é um processo. Obrigada. E tudo vem no momento certo, na hora certa. Então, esse momento da mulher, esse encontro é muito importante, esse abraço, esse aconchego, essa escuta, essa partilha. Então, só para agradecer mesmo esse momento de vocês, agradecer esse espaço. E tudo tem o seu tempo, o seu processo, o momento de florescer, o momento de acontecer. O último eclipse que passou, a minha vida ficou de ponta cabeça e certamente vai ficar de novo, mas no bom sentido. Então, nada por acaso. Então, só para agradecer mesmo. E mulheres que estão aqui, todas se sintam abraçadas, bem-vindas. E é isso, só para agradecer mesmo Que vocês lindo. duas, viu? Tá bom? Obrigada, Nath. Tô ansiosa para te ver semana que vem, tá? Jesus is Deus. E... E falando em eclipse, né? A gente tem um outro eclipse sexta-feira, então vamos todo mundo aí, ó, preparar Eu tô, energia pra Desconectar. gente, eu tô relaxar, que desesperada, tô a desesperada. lua tá, ó, a lua tá na. Gente, Ah, hoje é lua cheia, acho que é hoje que a lua tá entrando em lua cheia. E foi muito assim. Hoje eu falei pra Verônica, falei, Verônica, eu tô sentindo um sono, um cansaço. Assim, eu sei que eu tenho motivo,
Mas olha como que tudo é conectado. Então a gente estava aqui hoje para falar sobre isso mesmo. E assim como a gente sabe que vocês também estão sentindo. Então realmente é um abraço. Tô muito feliz de escutar, né? A gente fica. Era para acontecer, né? Tinha É, realmente que ser. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Acho que a Mari também. A gente está muito contente com esse projeto. É só o começo. Esse é só a primeira jornada. Muitas coisas vão vir. Então vamos seguir juntas. Espero vê-las no próximo também, tá? Nos próximos encontros. obrigada, gente. Uma boa noite, um bom Beijo para eclipse. todas. Se cuidem. Bom descanso. Beijo, beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchauzinho.